A gente começa por onde? Vamos pensar em alguns aspectos, né, do termo convergência, né? Então, se eu quero falar sobre a correlação desses dois campos, e veja, né, tudo tem a ver com perspectiva. Eu estou falando de dois campos dentro de uma faculdade, de um curso terceiro, que é o de letras. Então, eu entendo e acredito que há uma confluência importante que precisa ser dita e compreendida, né? A primeira delas é essa perspectiva de que a Library Information Science, e, né, para algumas pessoas no Brasil, a gente também entende como ciência da informação, né, e as humanidades digitais, elas têm, de fato, um lugar comum. E esse lugar comum realmente é um lugar comum não apenas para nós, mas é um lugar comum para as humanidades de uma maneira geral. Quando você pensa num curso de letras, por exemplo, numa faculdade de letras, o papel da biblioteca e do arquivo é fundamental, assim como é fundamental para o curso de história, né? Assim como é fundamental também para as ciências sociais de uma maneira geral, né? E no caso da Library Information Science não é diferente. Então, é importante a gente compreender que nessa convergência, ou nesses jogos de convergências entre a ciência da informação, né, e isso que nós chamamos de humanidades digitais, né, e eu estou dizendo isso porque também há uma discussão. Humanidades digitais é um curso? Humanidades digitais é uma disciplina, assim como letras, assim como história? Não. Então, isso que é a ciência da informação e isso que é as humanidades digitais, essa comunidade de práticas, esse conjunto de ações que são muitas vezes transdisciplinares, se encontram muitas vezes e têm como referência o espaço da biblioteca, o espaço do arquivo, né? E, junto com isso, todos os recursos de ordem metodológica, de ordem epistemológica, que, de alguma maneira, está ali formando e dando estofo para esses campos disciplinares distintos, assim como letras também. Então, existe, né, o que eu coloquei aqui como uma progressiva interseção de competências, né? E essa progressiva interseção de competências, ou seja, ciência da informação, humanidades digitais, são competências que muitas vezes elas estão ligadas ao quê? À gestão da informação, né? E ao uso de ferramentas digitais, de recursos computacionais, que auxilia não apenas na análise de dados, como também, porque vai ser quaisquer dados, né? Mas também auxilia na análise do que seriam, por exemplo, fontes históricas, fontes documentais lato sensu, que poderiam ser, ou melhor, que são, né, muitas vezes referência para algum estudo, seja na história, seja nas ciências sociais, seja nas letras, né, ou, enfim, nas humanidades de uma maneira geral. Então, existe essa interseção de competências que promove esse lugar de encontro. Todos vocês estão na frente de um computador e todos vocês, muito possivelmente, sabem operar o computador muito bem e, muito possivelmente, melhor do que eu. Bom, todos vocês utilizam smartphones e todos vocês possivelmente sabem operar ChatGPT e alguns outros recursos de visualização de dados, talvez, muito provavelmente, melhor do que eu. Então, né, acho que sim. Então, o que acontece? Se vocês já detêm esse rol de competências, se vocês já detêm uma certa literacia digital e sabem utilizar essas ferramentas, porque elas fazem parte do dia a dia de vocês, o que falta é saber aplicar essas ferramentas como um aporte às pesquisas dentro do campo de vocês. E, como eu disse, nem sempre esse último salto, esse último pulo, ele é bem institucionalizado, porque há resistências diversas, por ordem não apenas dos próprios atores que compõem os campos disciplinares, como também há dificuldades diversas, obstáculos diversos, que vão na ordem, né, que vão da ordem, melhor dizendo,
do contexto sociotécnico no qual a gente se insere. E por isso que é interessante a gente pensar, né, já que a gente está pensando em humanidades digitais aqui em Portugal, na Universidade de Coimbra, né, mas talvez seja importante a gente pensar como que humanidades digitais se desenvolve, né, se desdobra em campos distintos, né, em campos, digamos, em nacionalidades distintas, porque elas entender isso vai fazer com que a gente traga para o nosso conhecimento e para a nossa reflexão os contextos sociotécnicos que fazem essas humanidades digitais serem diferentes, né? E muitas vezes complementares, né? Então, se a gente, né, se bibliotecas que, né, outrora estiveram mais focadas na organização e na disseminação de informações estão cada vez mais empenhadas e precisam, né, se utilizar, mais empenhadas na utilização de recursos digitais, significa, num certo sentido, né, que esses recursos digitais vão dar fundamento, né, para ações como digitalização de acervos, para ação de divulgação científica, comunicação e divulgação científica, né? Vai dar suporte para a implementação de serviços nas bibliotecas. Ou seja, não é apenas a biblioteca fazendo seu papel primeiro, né? Mas é a biblioteca também atuando, né, na prestação de determinados serviços, quer seja para o pesquisador, quer seja para a sociedade, né? Então, isso, obviamente, não é um movimento que alguém que é o responsável da biblioteca decide fazer, né? Até existe a importância de ter alguém que efetivamente começa a tentar implementar algo, né? Mas isso é um movimento quase que natural, porque o usuário da biblioteca são vocês. E vocês veem o mundo, interagem com o mundo cada vez mais mediados pelas tecnologias digitais. Então, essa biblioteca tem que responder a uma demanda óbvia, que é da vida de vocês. E realizar pesquisas do ponto de vista das humanidades, sem considerar que a maior parte dos fatos sociais, dos fenômenos sociais hoje, são produzidos e são, né, digamos, nato-digitais, são produzidos na própria rede, são produzidos nas próprias plataformas, significa que se nós não nos operacionalizarmos com ferramentas que possibilitem inquirir esses fenômenos sociais que estão nascendo ali nas plataformas, na internet, significa que a gente não vai conseguir efetivamente colocar questões e resolver essas questões. Porque vai nos faltar o quê? Ferramentas. Não adianta só ler o livro de metodologia se você não vai entender como que você vai raspar dados de uma rede social, né? Por exemplo, não adianta falar de etnografia se você não entende ou não sabe que etnografia é diferente de netnografia. E por aí vai, né? Então, a gente precisa se operacionalizar de ferramentas que, muitas vezes, a instrução de como se usam essas ferramentas não nos é dada na formação básica de qualquer curso da área de humanidades. Então, significa que nós temos um problema. Não apenas eu, vocês também. Só que o problema para vocês é mais fácil de resolver. Porque, como eu disse no início, né, vocês já estão mais familiarizados com as tecnologias digitais de uma maneira geral. Mas é nossa responsabilidade, nossa missão, tentar auxiliá-los, né, nessa construção de uma ação confluente, de uma ação convergente, que seja pródiga em relação ao que nós vamos realizar de pesquisa. Então, a gente está falando, né, de um terreno fértil, né, para o que seria essa dialogia convergente com as humanidades digitais, né? Essa disciplina é um exemplo de um esforço, de uma ação que busca a manutenção, quiçá a criação, mas a manutenção de uma dialogia convergente e potente em relação às humanidades digitais, lato sensu, né, e
as disciplinas das áreas, né, da área das humanidades. Então, por isso que é importante, né? Não é importante vocês estarem me ouvindo, mas é importante a disciplina. Hoje eu estou aqui, mas é só hoje. Mas é importante a disciplina, né? E ela é fundamental nesse sentido. Então, quando eu falo de ciência da informação e falo de humanidades digitais, e eu estou falando dessa dialogia convergente, do que eu estou falando? Está falando, mas e aí? Qual é o exemplo? Como é que eu posso entender melhor? Né? Eu estou falando, por exemplo, de digitalização e preservação. Então, dentro da perspectiva da ciência da informação, por exemplo, bibliotecas atuam na digitalização de documentos. Obviamente, elas tornam mais acessíveis novas formas de análise, tornam mais acessíveis novos métodos de pesquisa. Pode ser para a ciência da informação, pode ser aplicada a letras. Depois eu vou dar um exemplo de letras para vocês perceberem o quanto que isso não é exclusividade da ciência da informação, tá? Também não é exclusividade da história, é de uma maneira geral, humanidade, né? E a própria perspectiva de preservação digital também é um campo que abarca essas duas áreas, né? A preservação digital é fundamental nesse sentido. Bom, além da digitalização e da preservação, pensar a ideia de ferramentas digitais, né? Ferramentas de análise digital. Então, as humanidades digitais, elas utilizam, né, tecnologias e ferramentas, obviamente, para análise de grande volume de dados, né, Big Data. Que volumes são esses? Eu imagino que vocês, no final do curso de vocês, vão fazer algum trabalho de final de curso. E eu espero que todos passem, né? Pelo menos esse é o plano. Essa é a ideia, a intenção. E alguns vão seguir pelo mestrado, outros vão seguir pelo doutorado, e vocês vão construindo pesquisas e fazendo trabalhos de final de curso. Acontece que hoje existem, né, pela questão mesmo da computação e das ferramentas de análise de grandes volumes de dados, a gente consegue, dependendo do dataset, a gente consegue fazer algumas análises de um volume de dados que talvez a gente precisasse, se não houvesse esse recurso, realizar 2 mestrados e 2 doutorados para poder dar conta de analisar tudo que a gente consegue analisar em 2 meses com o uso de uma ferramenta digital, de um software. Né? Então, isso significa que, na mesma medida que nós, hoje, produzimos mais informação e produzimos mais dados cotidianamente, né? O mundo produz mais, significa que há mais coisas para analisar. E se há mais coisas para analisar, o que não se desenvolveu nesse processo? Alguém arrisca dizer? A gente tem mais volume de dados, a gente tem mais recursos computacionais. O que não evoluiu? Podemos para analisar esse automático sempre. A nossa capacidade cognitiva, ela não evoluiu nesse sentido. Então, eu não consigo ler um volume de textos absurdo. Até conseguia, no meu doutorado eu conseguia, mas a gente tem a tendência a ficar um pouco traumatizado depois, né? Mas o fato é que eu não consigo ler um volume muito extenso de qualquer conjunto de dados, porque eu preciso descansar, eu preciso dormir, né? A gente tem uma sobrecarga cognitiva e a gente não consegue. Mas o que eu consigo ler e analisar criticamente não é nada comparado ao que um determinado software pode, veja bem, não vou dizer ler e nem pensar, mas processar. Então, se a gente consegue trabalhar um volume muito maior de dados no processamento, a gente tem a possibilidade de construir uma análise mais acurada e crítica sobre um volume de dados que nós não conseguiríamos processá-los.
Então, isso significa, obviamente, né, que as humanidades digitais elas vêm, de alguma maneira, ganhando um papel de protagonismo, né, ou as práticas, de uma forma geral, né, de uso de ferramentas digitais, vêm ganhando um protagonismo maior nas humanidades, porque elas permitem que nós façamos aquilo que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Então, a gente pode pegar toda a obra de Tomás de Aquino, por exemplo, e fazer uma taxonomia, fazer uma classificação, né, fazer uma análise de redes a partir dos nomes de cada pessoa que está dentro de toda a obra. A gente pode trabalhar de uma maneira diferente, enfim, dependendo da demanda, com uma recuperação da informação a partir de toda a obra de Tomás de Aquino, de uma maneira que nós, sozinhos, não conseguiríamos fazer. E aí eu estou falando isso, inclusive, porque a obra de Tomás de Aquino é uma referência por causa do padre Roberto Busa, que na década de 40 vai, através de cartões perfurados, fazer um trabalho justamente na perspectiva de preservação e recuperação da informação. Né? Então, a gente não está nem falando hoje em dia de cartão perfurado, mas o fato é que, para qualquer demanda, né, do uso de grandes volumes de dados, né, eu falei da obra de Tomás de Aquino apenas para fazer uma ligação com algo que pode ser mais familiar no curso de letras. Mas se a gente for pensar num volume muito mais absurdo de dados, como postagens na rede X, e fazer uma análise de 1 milhão de tweets, né? Fazer uma análise de 2 milhões de postagens, sei lá, do Instagram, fazer uma análise semiótica a partir das fotos colocadas no Instagram, querendo perceber alguma coisa relacionada à misoginia, por exemplo. Nossa, dá para fazer isso? Dá. Inclusive, tem gente que já fez coisa muito parecida. Né? Tem um pesquisador que é da área da comunicação, que é talvez um dos pesquisadores mais citados nas humanidades digitais, que se chama Lev Manovich. Né? Lev Manovich ele já passou por vários projetos, né? E tem um projeto muito interessante no Instagram, que já é finalizado, e que ele faz uma análise, por exemplo, ligada à ideia de análise de sentimento. Então, ligada, por exemplo, como que a pessoa tirou a foto, tirou o selfie e postou no Instagram. Então, coisas muito simples. A foto está centralizada, a pessoa está rindo. Quem ri mais? Quem sorri mais? É um homem ou é a mulher que sorri mais? É interessante perceber que quando ele faz essa pesquisa e separa por estados, por países, há países que os homens sorriem mais do que as mulheres. Então, isso entrega um outro dado que, muito possivelmente, se a gente tivesse que fazer uma análise disso, nós perderíamos meses e talvez anos fazendo uma análise linear, né? E, de alguma maneira, organizando para depois poder tentar entender algo sobre aquilo que a gente leu, avaliou. Então, as ferramentas de análise digital são, de fato, um elemento importante. Assim como a ideia, né, da competência crítica em informação, né, da alfabetização informacional ou das literacias digitais. Né, as bibliotecas, obviamente, têm um papel fundamental no desenvolvimento, né, no auxílio do desenvolvimento dessas literacias digitais e de determinadas competências em informação, né, e elas se mostram cada vez mais urgentes, cada vez mais emergentes, né, cada vez mais presentes em projetos de humanidades digitais. E aí a ideia também de uma cooperação multi e transdisciplinar. Existe uma crescente colaboração entre bibliotecas e especialistas em humanidades digitais. E essa crescente colaboração, ela se dá tanto, né, por especialistas das bibliotecas, da ciência da informação, né? Eu estou aqui tentando falar um pouco sobre essa convergência, mas é óbvio que essa interação ela se dá por N personagens. Por quê? Porque as humanidades digitais elas são conhecidas
por serem um espaço realmente interdisciplinar, realmente de possibilidades transdisciplinares. Não é uma interdisciplinaridade bonita, daquela que se coloca no papel, que se coloca em um projeto e que nunca ganha corpo, de fato. É uma interdisciplinaridade que, se ela não existe, de fato, não há projeto de humanidades digitais. Porque eu sou formado em história. Eu não sei linguagens tipo Python, tipo Joomla, e tantas outras, linguagem R, né? Eu não sei linguagem computacional, não sei fazer. Não sei ler e não sei escrever, não sei programar. Então, se eu não puder, de fato, entrar em contato e conversar com alguém que seja da área de programação, eu não vou realizar absolutamente nada. E se eu achar que eu posso apenas usar a pessoa da programação para poder ter o que eu quero, eu também não vou conseguir realizar um bom projeto em toda a sua potencialidade. A convergência de que eu falo, ela demanda uma real transdisciplinaridade, uma real interdisciplinaridade. Né? Senão a coisa não vai acontecer. E aí, tendo dito isso, né, que é uma coisa bem introdutória, mas para a gente perceber uma certa, digamos, uma importância que, de fato, existe essa convergência e, de fato, humanidades digitais merece a nossa atenção, né? Cabe falar um pouco sobre esse cenário do que seria, bom, e como é que são as humanidades digitais ibero-americanas? Né? Porque, acreditem, que falar de humanidades digitais na Universidade de Coimbra, em português, destacando o cenário ibero-americano, é muito diferente de falar de humanidades digitais em inglês no King's College de Londres. É muito diferente. Não que eles não estejam preocupados com as humanidades digitais ibero-americanas. Né? Também é muito diferente falar de humanidades digitais na Noruega ou na Alemanha. Vejam, não que eles não tenham interesse. A questão não é essa. A questão é que as demandas por projetos em humanidades digitais e as necessidades ou as dificuldades de realização dessas pesquisas operam por canais diferentes. E é aí que se destaca as humanidades digitais ibero-americanas. Porque, apesar de nós, obviamente, passarmos por um conjunto de dificuldades que talvez elas não sejam tão presentes, né, no cenário anglófono, por exemplo, nós também produzimos algo de grande interesse e destaque, porque é justamente pela travessia dessa dificuldade que nós produzimos alguma coisa que não está na pauta das humanidades digitais anglófonas. Né? Obviamente, claro que há exceções, mas eu estou querendo trazer para vocês aqui um panorama. Né? Então, eu poderia primeiro dizer que a gente está falando de algo que vive uma fase emergente. Né? E por que vive uma fase emergente? Porque digamos, né, assim, o plantio, né, de iniciativas de humanidades digitais, de construção de laboratórios, de desenvolvimento de equipes, é alguma coisa que já vem ocorrendo há um tempo, mas que agora, né, por diferentes contextos, vem coletando, né, mais resultados, colhendo mais resultados. Né? Então, eu poderia dizer que a gente vive talvez uma fase mais emergente dessas grandes iniciativas ibero-americanas. Discussões que destacam particularidades culturais, históricas e políticas locais. Né? Novamente, quando eu falo de humanidades ibero-americanas, só para pegar um exemplo, né, assim, já que eu sou do Brasil, né, o Brasil passou por um período
muito deletério no sentido da política em ciência e tecnologia, do investimento e da credibilidade ligada à ciência e tecnologia no país. A falta de credibilidade na ciência afeta a todos, né? E afeta, inclusive, aqueles que são, né, assim, como Pierre Bourdieu diria, né, são aqueles que detêm a legitimidade de dizer, né, como que as coisas operam dessa ou daquela maneira dentro do ponto de vista do campo disciplinar da ciência, do campo disciplinar daquela ciência na qual esse porta-voz diz algo, assevera algo. Então, o negacionismo científico, a falta de investimento em ciência e tecnologia, né, a desinformação, todos esses elementos foram elementos que, em um país que já detém um índice de investimento na ciência menor do que deveria ser, todas essas ações acabam produzindo um campo muito mais árido, no sentido de podemos comprar um servidor, um data center, para fazer uma pesquisa, porque eu quero fazer uma pesquisa, mas eu preciso guardar os dados dessa pesquisa em algum lugar. Não, não tem como comprar um servidor. Posso falar sobre um tema específico que tem a ver com, enfim, violência contra as mulheres, violência de gênero? Não, melhor não falar sobre esse tema, porque pode ser um problema. Então, percebam que em um país ou em uma dada região, né, nós atravessamos dificuldades outras que fatalmente se desdobram na execução de uma pesquisa de humanidades digitais. Se nós não temos reconhecimento, não temos investimento e não temos uma política que nos incentive a resolver ou minimamente responder questões que são de ordem, né, dos problemas sociais, dos problemas políticos, dos problemas culturais, significa que a pesquisa ela pode não ir para frente, ela pode não se resolver, né, se finalizar, ou ela pode sequer acontecer. Então, muitas vezes, a demanda de humanidades digitais em países como o Brasil ou como a Argentina, ela acaba vindo não apenas para falar sobre o acervo de uma grande biblioteca que está preservado, muito bem preservado, e que você pode ter acesso a todos os documentos de um determinado fundo arquivístico, mas a gente pode ter a necessidade de fazer uma pesquisa que não fale sobre isso, mas que fale, por exemplo, sobre violência de gênero. Por quê? Porque a análise dos documentos que estão digitalizados na biblioteca não são importantes? Ora, é claro que eles são importantes. Mas, por vezes, nós temos pautas que se tornam mais urgentes, que são pautas de ordem, né, da sociedade, dos problemas sociais, que muitas vezes eles estão muito pungentes. E, nesse sentido, as humanidades digitais muitas vezes se tornam um possível recurso de mudança social. Então, existe talvez uma riqueza nas humanidades digitais, não diria do Brasil especificamente, mas nas humanidades digitais ibero-americanas, porque muitas vezes elas respondem a uma demanda que é uma demanda local, que é uma demanda regional ou histórica, né? Se a gente for pensar em humanidades digitais portuguesas, fatalmente, projetos ligados à história de Portugal, ligados à literatura portuguesa, ligados a personagens célebres, né, da história de Portugal, talvez não sejam projetos que ganhem grandes financiamentos europeus, ou não ganhem grandes financiamentos
dentro de uma perspectiva, sei lá, norte-americana, anglófona de uma maneira geral. Talvez haja nessa outra estratosfera, né, das importâncias de humanidades digitais, talvez hajam pautas que são vistas como mais gerais ou de maior interesse de uma comunidade internacional. Então, significa que, como as humanidades digitais elas são muito marcadas pela linguagem anglófona, pela língua anglófona, significa que muita coisa que é importante para nós, para mim ou para vocês, muitas vezes não tem grande saída no cenário internacional de humanidades digitais. Então, é importante que a gente pense e perceba que no tronco linguístico, histórico, social ibero-americano, há muita coisa importante para ser estudada, para ser analisada, e que se nós não operarmos essas ações, né, ninguém vai operar por nós, certo? Então, né, como eu já até adiantei, né, existe a necessidade de superar obstáculos estruturais dentro das universidades, como a falta de apoio administrativo, né, e as carências em infraestrutura. Tenho certeza, né, que na Universidade de Buenos Aires ou na Universidade Federal do Rio de Janeiro existem dificuldades muito diversas, né, dificuldades de sala, dificuldades de data center, dificuldades de apoio de uma equipa, né, que vocês falam equipa, né, de tecnologia da informação, para poder dar suporte à pesquisa. Dificuldade de se manter no ar um sítio eletrônico que é usado para divulgar resultados da pesquisa, né? Coisas que aparentemente não deveriam ser um problema, né? Porque a universidade deveria prezar por essas ações, né, e garantir que essas ações, que são ações estruturais, estejam ali para a gente realizar a pesquisa. Mas acreditem que essas dificuldades elas estão presentes cotidianamente. Então, existe uma dificuldade que não é apenas epistemológica, não é de método, mas é uma dificuldade estrutural. Obviamente, essas humanidades digitais ibero-americanas têm ali um destaque para a ideia de pensamento, né, práticas e pensamento crítico incorporado ao sistema de produção do conhecimento deles. Bom, como eu já vinha falando aqui, é óbvio, né, que se a gente acaba se interessando ou se engajando em atividades de pesquisa que vão responder demandas e pautas que são de ordem social, né, fatalmente, o que está sendo desenvolvido para além do quanto nós utilizamos ou não utilizamos um grande software de análise, né? O que está se desenvolvendo ali, para além disso, para além dessa perfumaria, é pensamento crítico, analítico, real. E existem textos de humanidades digitais que falam, inclusive, sobre, digamos, sobre a possibilidade das humanidades digitais muitas vezes serem capturadas, né, por uma política um pouco liberal, neoliberal, né, porque ela trabalha com softwares, trabalha com computadores, trabalha com estruturas computacionais, mas muitas vezes isso tem um dono. Então, ou se usa software proprietário, né, que tem licença, que tem que ser pago. Na medida que é pago, tem licença, e você só pode usar se pagar, e obviamente paga-se muito bem, nessa mesma medida, muitas vezes o que você produz de resultado não é acessível por todos. Porque as pessoas que vão querer ter acesso ao resultado da sua pesquisa, se ela não tem uma licença de uso do software qualquer, ela não verá o resultado da sua pesquisa. Enfim, então existem questões que são importantes serem pensadas nisso. E a ideia também do conceito de laboratório cidadão,
né, que está ligado também à ideia de ciência cidadã. Né? Então, muitas vezes, os laboratórios de humanidades digitais, na perspectiva ibero-americana, eles estão muito ligados a essa perspectiva da ciência cidadã, até quando não sabem que estão, mas estão. O Laboratório Cidadão, né, como um espaço aberto e colaborativo de diálogo, trabalha muitas vezes na interlocução não apenas com os pares acadêmicos, mas também com setores da sociedade, né, atores da sociedade diferentes de fora da academia. E nessa conjunção, nesse encontro, produz-se muita coisa interessante, que muitas vezes não é uma coisa que a Google, ou que a IBM, ou que o Facebook vai gostar, né? Mas que vai ter um retorno social muito grande para uma comunidade. Né? E, obviamente, nesse sentido, trabalha-se, inclusive, com a possibilidade de tecnologia social, né? Que é a perspectiva de aplicação de recursos tecnológicos para realizar ou resolver um problema de uma determinada comunidade, né? Tendo essa comunidade como protagonistas da resolução desse problema. Então, ciência aberta, laboratório cidadão, assim, a ideia, obviamente, de dados abertos. Né? Quando estou falando de ciência aberta, a questão dos dados abertos é fundamental. Né? A gente amanhã está indo para uma conferência de ciência aberta, né? E a discussão basicamente é como que a gente opera sistemas de informação ou desenvolve novas soluções, novos recursos que garantam um maior acesso à ciência, ao conhecimento científico, né? Que garantam maior reuso desses dados científicos, né? E que não crie obstáculos de acesso à informação. Né? Então, a perspectiva da ciência aberta ela é fundamental, não é, apesar de eu achar fundamental, não necessariamente ela não é uma marca muito forte nas humanidades digitais norte-americanas, por exemplo, nem canadenses, mas ela é uma marca muito forte nas humanidades digitais latino-americanas. Trabalha-se, na grande maioria, com software aberto, de código aberto. Por quê? A gente não tem um problema de estrutura, não tem um problema de investimento. O código aberto é grátis, é de graça. E muitas vezes ele é mais atualizado do que o software proprietário. Às vezes ele é melhor. Então, nesse sentido, isso é uma marca que já distingue um pouco esse cenário das humanidades digitais ibero-americanas, né, de umas humanidades digitais globais. Mas tem mais coisa. Cuidado. Falando. Eu vou usar como referência 4 humanistas digitais, 4 pesquisadores que acho que cabem um pouco na discussão. Né? O primeiro é o professor Domenico Fiormonti, né, da Universidade degli Studi Roma III. O Domenico, apesar de a gente estar falando de humanidades digitais ibero-americanas, ele é italiano. Mas não tem problema, porque o que ele traz como uma reflexão aqui que eu acho que cabe e que se encaixa bem, né, é que é o problema justamente do multilinguismo idealizado nas humanidades digitais. Né? A gente tem um manifesto das humanidades digitais, criado entre 2002 e 2004, e esse manifesto fala sobre o caráter multilinguista das humanidades digitais. Existe essa perspectiva multilinguista das humanidades digitais? Sim, existe. Claro, existe. Mas o fato é que, apesar de existir, quando a gente vai olhar, né, digamos assim, o que seria o mainstream das humanidades digitais? Né? Seria humanidades digitais anglófonas, né, com grandes associações internacionais ligadas às humanidades digitais, que basicamente publicam em inglês, só em inglês. E com isso, ainda que indiretamente, coloca-se de fora muita produção
de humanidades digitais que, por algum motivo qualquer, não foi escrito em inglês. Bom, todos vocês devem falar inglês, porque vocês estão aqui na Universidade de Coimbra, a maioria deve falar, alguns falam melhor do que os outros, alguns falam menos, né? Mas o fato é que todos nós precisamos falar inglês. Mas o que me incomoda não é que a gente precise, é que se a gente quiser ganhar notoriedade ou aumentar as nossas redes de atuação ou se comunicar com pares, nós precisaremos fazer isso em inglês. Caso contrário, não seremos ouvidos, apesar de ter talvez um projeto de pesquisa incrível. E eu acho um absurdo que hoje a gente está tão fácil da gente se comunicar, a gente ainda precise flexionar a nossa ação comunicativa para o inglês, para poder participar do fórum necessário para poder ser ouvido e ser reconhecido. Quando, na verdade, poderíamos todos falar na sua língua e que todo mundo entendesse todo mundo. Talvez eu até esteja pensando num mundo idealizado também, né? Quase, então nem o Esperanto deu certo, né? Mas o fato é que quando há essa colimação do ponto de vista da comunicação científica, essa colimação também seleciona, também exclui, né? E o que o Fioramonte aponta, né? Primeiro é a questão estrutural, né? E depois a questão linguística, né? Então, ele fala sobre a questão da organização material do domínio digital, vai falar de 5 níveis interconectados, então tem as infraestruturas, como cabos, satélites e tudo mais, né? O intercâmbio, né? A questão dos data centers, dos grandes data centers, né? A questão dos gestores e provedores de conexão, né? As ferramentas proprietárias, que eu já comentei aqui, né? E a própria política, né? De Estado, governamental. Essas coisas, elas se correlacionam e afetam, né? A produção de conhecimento, não apenas em humanidades digitais, em tudo, em letras, em história, em ciência política. Mas o fato que, como as humanidades digitais, ela opera quase como uma interface para os humanistas, né? É como se a gente tivesse dois obstáculos ou dois filtros. E, nesse sentido, se torna mais difícil a valorização, o incentivo, o apoio, né? E, obviamente, a disseminação de conhecimento, de informação e resultado de quaisquer projetos, de quaisquer pesquisas que não sejam anglófonos. Então, isso parece ser um problema. E é. E é um problema também para nós, e é um problema também para vocês, né? Quando a gente pensa em humanidades digitais ibero-americanas, a gente, obviamente, pensa que aquilo que pode ser objeto da pesquisa em humanidades digitais, que fala da literatura portuguesa, por exemplo, interessa aos portugueses, mas não interessa aos alemães e não interessa aos norte-americanos. Mas o que é estranho é que aquilo que é produzido nos Estados Unidos, que também seria regional, que também teria contornos, né, nacionais, se torna um produto consumido por todos nós, inclusive por nós lá na Argentina e no Brasil. Então, por que na agenda de grandes projetos de humanidades digitais, o que é da ordem da história norte-americana ganha visibilidade, e o que é da ordem da história portuguesa, da história espanhola, não ganha? Aí está o problema. E esse problema, obviamente, ele vai ter níveis de maior ou menor dificuldade. O que eu quero dizer? Eu tenho problemas no Brasil,
né? A minha colega Jimena tem problemas na Argentina, é essa Jimena, mas o Moisés terá dificuldades em Portugal, e outros profissionais terão dificuldades na Espanha, outros terão no México, outros terão no Chile. O fato é que todos nós teremos dificuldades e obstáculos a vencer. Alguns, os obstáculos serão menos duros do que outros, mas eles existem. E ignorar isso é não trabalhar em prol da nossa regionalidade, das nossas questões nacionais, dos nossos contextos históricos próprios, né? É se deixar levar pela pauta de outros países ou de outros grupos. E esse para mim é um grande problema, né? A Jimena vai, né, falar, por exemplo, que na América Latina a maior parte das pesquisas são financiadas pelo governo, né? E muitas vezes isso tem um ponto positivo, né? Tem um ponto negativo que é muito óbvio: não há verba. É financiado pelo governo? Não tem verba. É financiado pela iniciativa privada? Tem verba. Mas quem define a pauta não é você. Isso é muito, muito claro, muito óbvio. Então, na medida que existe uma grande editora científica financiando um determinado projeto, ou uma grande empresa dessas big techs financiando um determinado projeto, né, o recurso de visualização de dados que você vai utilizar vai ser o recurso proprietário desenvolvido naquela empresa. Mas você consegue entregar um projeto incrível, com um site, um portal eletrônico, né, um sítio eletrônico que não sai do ar, uma coisa incrível. Por outro lado, a gente não consegue, às vezes, entregar algo incrível. Mas o que a gente entrega nem sempre sofre, não tem esse bias relacionado à pauta. O que eu vou pesquisar? Como eu vou fazer? Qual ferramenta eu vou utilizar? Então, essas questões elas são importantes porque elas mostram e apontam para singularidades do campo, que é um campo muito amplo, né? Assim, e ela também vai apontar algo, né, que eu já falei aqui sobre a questão da ciência aberta, né, que é, por exemplo, trabalhar com Creative Commons e tal, então licenças abertas, trabalhar com a possibilidade de os dados que você produz, deixar os dados abertos para eles poderem ser reutilizados, né? Então, na medida que a gente faz a pesquisa e produz dados, a gente também está produzindo material, fontes, insumos para outros colegas poderem utilizar em suas pesquisas, né? Então, isso é algo que caracteriza um pouco esse cenário, né? Que não é necessariamente o cenário das humanidades digitais gerais, mas é um cenário das humanidades digitais não apenas latino-americanas, mas, ou melhor, latino-americanas, e que pode ser das humanidades digitais ibero-americanas. E tem também, né, o Daniel Alves, que vai falar um pouco sobre, né, a gente até estava falando subindo a escada com o professor Moisés, né, sobre o fato que as humanidades digitais efetivamente, né, em grande medida, vem sendo utilizada, né, pelos pares acadêmicos, não é uma coisa que surgiu agora. Não surgiu agora. O uso de recursos computacionais sempre houve. É claro, a gente precisa saber diferenciar, né, o mero uso de um computador para arrumar uma planilha, por exemplo, ou para poder fazer uma lista a partir de dados demográficos, por exemplo. Isso não necessariamente é humanidades digitais. Mas o fato é, o uso de ferramentas computacionais sempre existiu.
Mas o que se percebe, e obviamente vem se desenvolvendo cada vez mais, mas o que se percebe ainda é uma certa morosidade em efetivamente dizer: vamos criar um currículo de humanidades digitais, vamos construir um curso, enfim, uma especialização, não sei se aqui tem um outro nome, mas um curso lato sensu, né, de humanidades digitais para complementar a formação do aluno que não teve acesso a métodos digitais e uso de determinadas ferramentas. Então, mas para isso, né? Mas aí é só criar o curso, Ricardo. Não é só criar o curso, né? Porque, como eu havia dito antes, existem questões que são de ordem estrutural e são de ordem institucional também. Então, tudo que às vezes se mostra novo, não é por ser novo que é o problema, é a quem abala que se torna o problema. Então, quando alguma coisa que é nova surge, na medida que ela surge, ela evidencia a debilidade, a fraqueza de outras pessoas, muitas vezes o apoio a isso se dá de maneira difícil, né? Quando eu digo que evidencia essa debilidade e a fraqueza, não isso não desqualifica absolutamente ninguém. Como eu disse, eu não sei programar. Então, qualquer atividade muito incrível com análise de dados de um determinado grupo social que me interessa, eu vou olhar aquilo e vou achar incrível. E, ao mesmo tempo, eu vou ficar talvez um pouco triste, né? Eu vou lamentar porque eu não sei programar e não sei fazer aquilo. Não há problema nisso. Há problema se, na medida que eu lamentar, né, em decorrência da minha incapacidade, porque todos nós temos incapacidades em algum ponto, o problema está em, na medida que eu perceber a minha incapacidade, eu não apoiar isso, porque eu acho que isso não deveria estar ali, né? Então, existe ainda, ao meu ver, né, obviamente, eu não consigo e não posso e não devo ser o porta-voz de qual é o cenário das humanidades digitais portuguesas, nem espanholas, né? Mas o fato é que, pelo que eu leio e pelo que eu sei de contato com outros pesquisadores, ainda, né, apesar da gente estar no momento de emergência, né, ainda há esse passo importante de trazer as humanidades digitais para dentro de cursos e departamentos e efetivá-la dentro do currículo, né? Porque, na medida que ela não é reconhecida pelo seu próprio nome, ela é muitas coisas. E quando se é muitas coisas, você não é nada. Isso até, inclusive, para a vida, tá? Não apenas para as humanidades digitais. E aí também tem um cara chamado Ricardo Pimenta, né, que é do Brasil, né? E assim, o que eu tenho para falar para vocês? No meu caso, dentro da minha experiência, o que eu percebi em relação à humanidades digitais, que se difere e se destaca, que talvez seja interessante pensar como um elemento agregador em humanidades digitais ibero-americanas, é que, em grande medida, as iniciativas, pelo menos no Brasil, não são também iniciativas institucionais. Elas são iniciativas quase como, se a gente pudesse dizer, humanidades digitais de guerrilha, né? Algum professor louco, com ideias megalomaníacas, pensa, não, eu vou fazer algo em humanidades digitais. E aí começa a fazer algo sem servidor, sem data center, sem TI, sem grandes softwares de processamento de dados, né? Mas o que a gente fez foi começar de um lugar um pouco diferente, da prática de ensino. Então, trabalhar massivamente com: vamos fazer curso de introdução à linguagem Python.
Vamos fazer um curso para as pessoas aprenderem o que é Zotero. Tenho certeza que vocês devem conhecer Zotero melhor do que alguns estudantes no Brasil, que isso também não é tão difundido. Ah, vamos trabalhar com Zenodo, vamos colocar os dados da nossa pesquisa num repositório de dados, para eles poderem ser reutilizados, para eles poderem ser encontrados, recuperados. Vamos trabalhar com essas coisas, vamos trabalhar com elementos da ciência da informação que sempre estiveram dentro das humanidades digitais, mas os cientistas da informação não sabem. Vamos trabalhar com metria, vamos trabalhar com visualização da informação. Então, a gente foi... e com a própria ideia, né, da informação. Eu tive a minha primeira turma de humanidades digitais, era uma turma mais ou menos desse tamanho, com alguns alunos, mas eram alunos do mestrado e do doutorado. E essa primeira turma, ela criou, junto comigo, uma wiki, né, com o que seriam tutoriais de ferramentas, né, digitais, de ferramentas para uso nas humanidades digitais. Ora, isso não parece muita coisa. Pois é, talvez para a Universidade de Leipzig não seja muita coisa. Talvez eles estejam preocupados com XML, TEI e outras coisas. E que vocês que são de letras, muito possivelmente vão conhecer o TEI, se já não conhecem, e vão talvez entrar pelas humanidades digitais por essa porta, que é uma porta, inclusive, muito bem estruturada na Europa. Mas o fato que para nós, considerando a questão linguística, que nem todos os alunos da graduação sabem inglês. Nem todos no Brasil são fluentes em inglês. Saber inglês, todo mundo sabe alguma coisa, né? Todo mundo vê filme, todo mundo vê Netflix, todo mundo vê... Mas muitos não sabem. Então, você tem o obstáculo da questão linguística e você tem um outro obstáculo que é de uma linguagem técnica sobre a ferramenta. Né? É diferente eu falar em inglês com vocês e é diferente eu tentar entender em inglês como um determinado software que eu não conheço funciona. Porque ali vai ter um conjunto de termos em uma outra língua que, mesmo que fosse na minha língua, talvez eu ficasse... Eu não estou entendendo muito bem. Né? Então, o que a gente fez inicialmente foi fazer uma wiki em português, pegando, quando já houvesse, né, tutoriais sobre a dada ferramenta, a gente traduzia para o português, ou quando não houvesse, a gente utilizava a ferramenta e tentava fazer um tutorial em português para os alunos. Então, essa foi uma iniciativa muito boa, né? E, além dessa, outras. E aí é interessante porque a Jimena, que é da Argentina, ela fala muito sobre algo chamado minimal computing, né? E minimal computing em humanidades digitais, que está muito associado à realidade das humanidades digitais na Argentina, que é fazer humanidades digitais sem nada, fazer sem recurso, sem ferramenta, sem estrutura. E aí o minimal computing fala de você trabalhar, é esse termo mesmo, o mínimo de recurso computacional para você trabalhar coisas básicas. Só que essas coisas básicas conferem uma competência informacional sólida e que, a partir dali, as pessoas podem dar os seus saltos, né, na medida do que elas precisarem dar. Então, a gente trabalhou um pouco com essa perspectiva, mesmo sem saber a época. Uma wiki, cursos de formação de maneira introdutória, né? E pequenas atividades de tradução, né? A gente tem, né, uma taxonomia, né, fundamentada no Tadira, né, que é uma taxonomia para pesquisas em ciências humanas, e que, se não me engano, tem uma versão em inglês, uma versão em alemão. A versão em espanhol foi produzida pelo Grupo de Buenos Aires, né, e aí fizemos uma versão em português também, né, porque a gente entendia que também era importante. Né? Vejam, mais do que a gente tentar criar uma ferramenta incrível, um sítio eletrônico incrível com 1000
recursos computacionais, muita coisa colorida se mexendo. Mais do que tentar fazer isso, o que a gente estava tentando fazer era trabalhar as raízes de qualquer outro grande projeto que possa vir no futuro, né? Então, a nossa iniciativa, né, foi um pouco assim, inclusive começar um laboratório que, como eu disse, não tinha muita coisa, né, em termos de recurso computacional, mas a gente via o nosso laboratório como uma casa de muitas janelas e de muitas portas, né? Entra quem quer, sai quem quer, mas mantém as entradas abertas para haver movimento, para ver esse movimento, porque esse movimento é que garantia a gente que a gente conseguisse fazer alguma coisa. Na medida do possível, foi sendo feita e a gente foi ganhando, né? A gente foi construindo alguma estrutura, né? Então, eu acho que, assim, até como a título de revisão, né? O que talvez seja interessante? Primeiro, pensar que, do ponto de vista da ciência da informação, né? A ciência da informação está muito presente nas humanidades digitais. Um outro detalhe, talvez bem interessante, né, para até vocês pensarem um pouco sobre a questão do curso de letras, é que grandes projetos de humanidades digitais ganharam uma envergadura muito grande nos departamentos de letras, né? Vários projetos ligados a determinadas obras de literatura, a determinados autores. Acho que tem um projeto que fez uma representação gráfica em rede, né, de personagens de várias novelas de Shakespeare, por exemplo, de várias obras de Shakespeare. Então, existe tanto na literatura quanto na linguística, né? Na linguística, quando você vai trabalhar conteúdo, vai trabalhar com corpus, com corpora, muitas vezes você utiliza ferramentas de análise qualitativa, como, não sei se vocês já se conhecem, né? Mas tem o NVivo, Atlas TI e uma série de outras ferramentas dessas que são muito utilizadas na faculdade de letras, assim, de uma maneira geral, né? E essas ferramentas, elas são muito utilizadas em projetos de humanidades digitais. Então, vejam, tanto letras quanto ciência da informação, né? Ciência da informação estruturalmente é muito utilizado, porque não é possível pensar num projeto de humanidades digitais sem a existência da Library Information Science, que trabalha com gestão da informação, com preservação da informação, com recuperação da informação, organização do conhecimento, taxonomia. Não é possível. Então, esses campos eles são muito mais próximos e muito mais imbricados do que a gente pensa, né? A ideia do incentivo à experiência, vamos experimentar, vamos prototipar coisas, né? Então, assim, eu tenho um problema de pesquisa, uma questão, não sei como resolvo. E aí, de repente, num grupo, e por isso que é muito importante haver grupos ligados à humanidades digitais, né? A gente coloca o problema e todo mundo trabalha, todo mundo participa, e muitas vezes a gente vai para o computador e vai meio que prototipar alguma coisa. A gente não sabe se vai funcionar. E mesmo quando não funciona, a gente tem resultado a apresentar. Por causa desse processo, humanidades digitais nem sempre é um projeto pronto, um produto. Muitas vezes o que é importante em humanidades digitais não é o produto, mas é o processo. É saber comunicar o processo para que outros aprendam. E, obviamente, né, a questão da promoção da literacia, da alfabetização midiática, da alfabetização informacional, que, obviamente, vai, entre outras coisas, combater a misinformation e desinformação. Desenvolver ferramenta para capturas de dados e informações no ciberespaço, na internet, assim como a ideia do repositório, né, também é importante. Então, como eu havia dito, de fato, né, essas questões são bem importantes. E aí, já fechando, assim, a nossa grande iniciativa, né, que não é uma iniciativa originalmente de humanidades digitais, mas é uma iniciativa dentro do nosso instituto, né, que é uma iniciativa estratégica, mas ela acaba
dialogando com as humanidades digitais é a construção de um programa que a gente tem feito lá, né? Não é um programa, não é um software, né? Mas um programa no sentido de uma agenda, né? De construção do que a gente chama de Escola Nacional de Informação. É uma estrutura que a gente tem criado no nosso instituto, no IBICT, né? E essa estrutura, ela majoritariamente lida com recursos abertos. Então, um deles, só para vocês verem aqui, assim, ali tem pesquisa e desenvolvimento de infraestrutura 1, Mini.io e o PeerTube. O PeerTube é uma plataforma de vídeos tipo YouTube, né, que é aberta, é de código aberto também. Então, não é o YouTube. Qual é o problema do YouTube? Eu não tenho nenhum problema particular com o YouTube. Eu tenho várias aulas e palestras e eventos que a gente vai que as pessoas colocam no YouTube, né? Isso está tudo bem, né? Mas qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que, assim como aconteceu recentemente com Elon Musk, né, no finado Twitter, que se tornou X, né, assim como aconteceu com Elon Musk, amanhã pode surgir uma pessoa, não vou qualificar tão mal, apesar de eu gostar de qualificar mal, mas assim, uma pessoa um tanto excêntrica, né, e pode fechar o YouTube. Ou pode dizer que agora no YouTube só vai ter um tipo de vídeo específico. E aí tudo que a gente colocou no YouTube, que muitas vezes acaba sendo um suporte, né, para a gente dar aula ou para a gente divulgar material nosso, pode sumir. Ah, mas isso não vai acontecer. Gente, qualquer coisa pode acontecer. O Elon Musk tirou o nome Twitter para botar um nome ridículo de X na plataforma. Qualquer coisa pode acontecer. As pessoas estão guerreando até hoje no conflito lá de Ucrânia e Rússia. Está acontecendo o que está acontecendo em Gaza e agora Líbano. Qualquer coisa pode acontecer. Você acha que não pode acontecer do YouTube, de repente, fechar? Quem que perde? Todo mundo perde, menos o dono do YouTube. Então, a nossa ideia era a maior parte dos vídeos que a gente tinha no YouTube, de poder baixar os vídeos, né, e colocar nesse PeerTube, porque ele é aberto. Então, a gente passa a poder, digamos, preservar todo o material que é nosso dentro de uma instância que é nossa, que está conosco no nosso servidor, né? E para isso, a gente também percebeu um problema de infraestrutura. Ah, mas para fazer isso, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de armazenamento e também de recuperação dos dados. Então, a gente começou a estudar, né, a possibilidade de usar uma ferramenta chamada Mini.io, que é um tipo, é um modelo diferente de armazenamento de dados, né? Se assemelha um pouco ao da Amazon, do AWS, né? E aí também o Mini.io também é uma ferramenta de código aberto. Então, na medida que a gente vai utilizando as ferramentas de código aberto, a gente vai criando soluções, a gente vai construindo soluções nossas, né? Entre outras coisas, a gente tem outras iniciativas, né, de sistema de gestão acadêmica, uma série de coisas que a gente está desenvolvendo. E aí, eu achei interessante trazer esse exemplo para mostrar que, no caso, a experiência, né, com as humanidades digitais, ou as lições aprendidas com as humanidades digitais, também revertem para a ciência da informação, no sentido de você pensar que muitas vezes a gente tem que ser criativo e criar soluções para continuar a fazer o que nós fazemos, né? E essa audácia de tentar fazer isso, muitas vezes vem a reboque, né, dessa cultura mais de prototipagem, de experimentação, né?
a gente não tem certeza se tudo que a gente propõe de desenvolvimento vai funcionar com o tempo. Mas isso não é importante. O importante é que a gente pode comunicar e contribuir para a comunidade científica sobre as experiências que a gente está desenvolvendo. Porque a gente sabe que a gente está num bom caminho. Pelo menos do ponto de vista político, tecnopolítico, é um bom caminho. Se ele vai dar certo, é outra coisa. Mas a questão não é essa, né? Então, o PeerTube, o Mini.io, a ideia de um sistema de gestão acadêmico, né, a construção do zero de uma plataforma de ensino à distância, utilizando o Moodle, né, são recursos que a gente está incorporando num grande programa para poder realizar as atividades que a gente vem fazendo. Né? Aqui a gente tem um print, né, do que seria o portal que está em desenvolvimento, já está meio que acabado já. Né? Aqui tem a agenda de uma escola que a gente faz, que a gente chama de Escola das Estações. Então, tem escola de inverno e escola de verão. Recentemente, a gente fez uma escola de inverno. Aí aqui tem uma programaçãozinha que eu quis botar aqui de maneira ilustrativa para poder apontar uma curiosidade. Né? A gente tem aqui, por exemplo, tem segunda, terça-feira, né? Só esses 2 dias está bom que eu queria mostrar. Um curso sobre plataformas digitais e plataformização da vida. Aí depois a gente tem um outro curso no dia seguinte sobre ciência cidadã. A gente tem também um curso sobre desinformação e anticiência. Desinformação e negacionismo climático. Né? E um outro curso aqui, Introdução ao GEF, Visualização de Dados com Gráficos. Ricardo, o que esse teu programa, que é institucional, o que isso tem a ver com letras, e o que tem a ver com ciência da informação, o que tem a ver com a aula de hoje? O que tem a ver é que não importa se eu sou da ciência da informação, formado em História, e atuo na ciência da informação, e eu estou hoje na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras, falando para estudantes de letras sobre alguma coisa da ciência da informação. Isso não é importante, porque, como eu disse, o importante não é o resultado final do projeto, é a experiência, é o processo. Aqui, eu estou, de alguma maneira, esqueci que isso é touch, né? Aqui eu estou, de alguma maneira, apontando, por exemplo, com esses cursos e para as ferramentas que eu falei que a gente está desenvolvendo dentro do programa, que o que a gente vem tratando é algo da ordem que é necessário ser tratado, seja em humanidades digitais, história, ciência política, letras ou geografia. Não importa. Não importa. Né? Saber mexer com GEF, entender visualização de dados, entender o que é desinformação, saber o que é negacionismo climático e pensar, entender a plataformização da vida, entender como essas coisas operam e pensar não apenas no produto bonito que é o software, que é o programa, ou que é o sítio eletrônico, super incrementado pela experiência do usuário. Isso é legal e é importante, mas isso não é o fundamental. O fundamental é entender que as humanidades digitais, elas são um caminho, são um lugar de encontro de demandas que são de todas essas disciplinas. E na medida que eu vim percebendo isso, o que eu quero fazer é trazer as humanidades digitais para dentro da ciência da informação, como um objeto de estudo da ciência da informação. E, nesse sentido, se ele pode vir a ser um objeto de estudo da ciência da informação, ele pode ser um método aplicado à resolução de problemas da ciência da informação. Né? Então, é essa a ideia. E essa resolução de problemas passa por determinadas experiências que, ao meu ver, muito humildemente, são experiências marcadas pela cena latino-americana de humanidades digitais, e são experiências que podem ser reproduzidas e aprendidas e melhoradas na cena ibero-americana das humanidades digitais. Aqui aqui é uma lista de ferramentas
e algumas coisas que foram produzidas no âmbito das humanidades digitais e que precisam ser ferramentas de uso cotidiano de atividades de ensino. Então, a gente tem algumas ferramentas próprias do IBICT, ligadas a repositório de dados, a processamento de texto, uma série de coisas, né, que efetivamente, aqui não dá para ficar falando sobre isso, porque, enfim, né? Mas tem aqui a Wiki, que a gente produziu, tem a Tempora, que é essa ferramenta que a gente produziu no nosso laboratório, que organiza documentos de maneira cronológica e produz dataset a partir disso. Né? Tem aqui outras ferramentas, como o Oasis, tá? Oasis, Tainacan, Aleia, que são ferramentas de uso do IBICT, ligados à ciência. Né? E existem outras coisas, né? Como, por exemplo, o próprio Zotero, que é uma ferramenta simples, uma plataforma simples, que muito conhecido na Europa, conhecido pela comunidade de humanidades digitais, mas caracteristicamente não tão conhecido, por exemplo, no Brasil. Né? Então, é interessante que a gente aponte, né? Crie uma caixa de ferramentas, aponte essas ferramentas para os alunos, aponte essas ferramentas para as comunidades que vão sendo produzidas. Né? E é isso. Então, a gente falou um pouco desses elementos, eu trouxe esse exemplo da escola para entender que, de fato, a gente tem práticas que são muito convergentes, né? A gente tem, tanto das humanidades digitais, como ciência da informação, como humanidade de uma maneira geral, o papel da biblioteca e arquivo, né, é importante, como eu disse no início, né? A própria ideia que a questão da metodologia, as práticas metodológicas, elas se sobrepõem muito, né? Então, dentro da ciência da informação, dentro das humanidades digitais, o que a gente faz, muitas vezes tem nomes distintos ou são conhecidos de maneiras distintas, mas a gente está fazendo a mesma coisa. Né? E aí é importante dizer, muita coisa que é feito num curso de letras, como eu dei o exemplo aqui, né? De análise de corpora, serão coisas que fatalmente, conforme vocês forem aprendendo, eu nem sei o quanto que vocês estão avançados nisso, mas assim, é um tronco muito presente, muito desenvolvido, muito amadurecido dentro das humanidades digitais. Então, a ideia é perceber que a maior parte dos digital methods, né, assim, dos métodos digitais para a pesquisa, aplicada à pesquisa, são práticas que convergem para as humanidades digitais. Se você tem um objeto de pesquisa que é da área das humanidades, ou tem um problema, uma questão que é fundamentalmente de ordem humanística, e você vai se utilizar de ferramentas e métodos, muito provavelmente você está fazendo humanidades digitais e não sabe, ou não te disseram. Mas agora vocês sabem. E aí não pode dizer que não sabia. Né? Então, parte dessas convergências, como eu falei, a experiência do usuário, organização da informação e do conhecimento, arquitetura da informação, eu já disse, não preciso dar tanta continuidade. Mas é isso, né? Então, os espaços laboratoriais das humanidades digitais ibero-americanos, essas experiências aqui que, né, de maneira muito inicial, eu trouxe para vocês, apontam um pouco quanto que a gente joga aí com o protagonismo, que é importante dentro das humanidades digitais, dentro desse contexto, e é mais importante justamente pelas suas singularidades, que são marcadas muito menos pelas vitórias e muito mais pelas dificuldades. Mas são essas dificuldades que distinguem o que seriam essas humanidades digitais ibero-americanas. E, num certo sentido, o que a gente um pouco advoga lá do Brasil, também pegando um termo que foi trabalhado pelo Domenico Fiormonte, né, a ideia de abandonar de vez em quando, assim, talvez até por lazer, né, a ideia de sul global e falar sobre um sul epistêmico, porque aí é que está, né? A questão, a dificuldade, ela não está só nesse sul global.
A dificuldade está em fazer humanidades digitais em língua portuguesa. A dificuldade está em fazer humanidades digitais a partir da Croácia, né? Fazer humanidades digitais em italiano. Existe uma dificuldade que é justamente a ausência do recurso anglófono para as humanidades digitais. E, nesse sentido, me parece que tem um ponto aí de encontro, né, de vários atores e experiências e laboratórios em torno dessa questão. Obviamente, vou passar para o Moisés, tem as referências, quem tiver interesse de ver os textos, né, vai ficar tudo organizado para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer ao doutor Ricardo pela apresentação. Fica um pouquinho, porque apareceu por aqui. Então, tem perguntas aqui na sala. Eu gostaria já de primeira mão fazer uma pergunta, tá? Então, porque essa fala foi bastante enriquecedora aqui e foi um pouco provocativa em termos da temática, porque quando nós conversamos há uns meses atrás, pensamos na temática e eu pensei em trazer justamente a questão do espaço ibero-americano como um espaço comum. E a ideia aqui seria, e a pergunta já, qual seria a principal barreira para essa integração ibero-americana, já que nós estamos a falar aqui da integração latino-americana, e na Ibero-América nós temos, então, semelhanças e diferenças. Temos a língua que nos une, o português e o espanhol, mas temos também países inseridos em contextos distintos, na União Europeia, na América Latina. Isso seria algo mais relacionado à linguística ou a infraestruturas em comum ou competências? O que seria as principais diferenças? Então, talvez fossem as três. Né? É uma resposta, né? Talvez fossem as três. Mas eu optaria pelas duas primeiras. Eu acho que é uma questão linguística e de infraestrutura, mas elas não são, essas questões, essas dificuldades, elas não se põem de maneira gratuita. Não é uma dificuldade linguística porque não tem problema haver várias línguas. O problema é a política editorial científica, né? A política de ciência e tecnologia, a nossa constante aceleração, né, do fazer ciência, tem que publicar, né? Publicar. E isso acaba, de alguma maneira, ao meu ver, criando um empecilho para que as pessoas possam, digamos, convergir por interesses que são interesses para além do que elas ganham com a publicação e reconhecimento científico. Então, existe digamos, uma agenda que eu conheço você, eu conheço outro pesquisador que se interessam pela mesma coisa que eu me interesso, e a gente vai fazer algo que é interessante dentro de humanidades digitais. O problema está justamente que a agenda e a cobrança do ponto de vista da política editorial, científica, da política de ciência e tecnologia que ocorre em Portugal, fatalmente será um tanto diferente da que ocorre no Brasil, que fatalmente será um tanto diferente da que ocorre na Argentina ou na Itália, e essas agendas, muitas vezes, elas atuam como um agente divergente da nossa ação. Então, ao meu ver, eu acho que isso é um problema crônico. Né? O que a gente precisa fazer? Criar agendas que possam, de alguma maneira, se encaixar ou se sobrepor a agências institucionais locais. Né? Eu preciso fazer coisas para a minha instituição, você precisa fazer coisas para a sua instituição, e a gente consegue, de alguma maneira, encontrar algo que se encaixe entre essas demandas para manter alguma coisa que aí sim, né, o conceito, né, comunidade de práticas, muitas pessoas falam humanidades digitais, as humanidades digitais são uma comunidade de práticas. Então, ao meu ver, se são uma comunidade de práticas, essas práticas precisam estar se encontrando de uma maneira legítima.
né? Então, essa maneira legítima é pelo interesse, é pela afinidade, né? E não porque se eu publicar na Elsevier, ou se eu publicar em outra editora, na Routledge, em Humanidades Digitais, eu vou ser visto e vou poder ter mais, né? Porque, fatalmente, para eu fazer isso, eu vou ter que passar por cima de outros compromissos. Aí tem a questão linguística, né? Tem uma série de questões que acabam fazendo com que a gente fique em função disso, e não em função de fazer uma coisa que deveria ser, enfim, rica num outro sentido. Baseado nos problemas em comum. Nos encontros, né? Esses encontros eles têm que acontecer porque eles precisam acontecer e não acontecer em função de um interesse pontual. Eu acho que essa é a dificuldade maior, né? Porque justamente eu estou lá no Brasil, você está aqui, outra pessoa está em outro país, e as agendas muitas vezes, a política por trás disso muitas vezes, não diria que vai impedir, mas cria uma dificuldade maior, né? O caminho fica um pouco mais obtuso. Não converge. Mas dá para conseguir. Só que dá mais trabalho. Mas perguntas? Aproveita, porque depois eu vou para o Brasil. Eu fico pensando assim nessa questão da língua também. Uhum. Que estratégias eu acho que você sugere como uma integração maior da gente sair desse lugar tão local para um ambiente mais global, nesse sentido, quando a gente fala de humanidades, né? Então, eu tenho uma coisa que eu acho que... Eu não acho que é a solução em definitivo, né? Mas é algo que eu lamento muitíssimo. Eu não sei precisar o ano, mas talvez você saiba. Havia uma associação de humanidades digitais, né, de língua portuguesa, criada acho que pelo Daniel Alves, da Nova de Lisboa, né? E era uma associação que não era uma associação nos termos como são outras associações, né? Mais institucionalizado, com uma secretaria, né? Com, enfim, anuidade, essas coisas, né? Era uma associação mais de encontros, não, né, institucional nesse sentido. Mas ela funcionou muito bem durante alguns anos. E ali se criou uma rede muito interessante. O que aconteceu é que, obviamente, por N motivos, né, essa associação ela não perdurou, né, e ela meio que se esvaneceu, né, em meio a outras iniciativas, né? Tem uma associação de história não, de humanidades digitais brasileira. O que eu acho, quando a gente divide nesse sentido, a gente não ganha, né? Deveria haver uma associação de humanidades digitais de língua portuguesa, por exemplo, né? Que é algo que já havia. Então, quando a gente percebe uma iniciativa dessa morrendo, eu acho que aí, por exemplo, é uma iniciativa que deveria ser retomada de alguma forma, de alguma maneira. Te respondendo de maneira mais objetiva, que nem sempre eu sou objetivo, né? Mas, assim, de maneira mais objetiva, o que eu acho é a questão linguística, né? A gente não vai, e a gente não precisa e não deve combater ou se degladiar com o que está posto nesse sentido. Porque também é contraprodutivo, porque muita coisa boa vem também dali, né? Mas o que a gente talvez possa pensar em fazer é construir outras estruturas de rede, outras estruturas comunicacionais, né, que favoreçam, que facilitem o encontro, a convergência, né? E que essas outras estruturas elas não precisam nem ser antagonistas ao que está no status quo, mas ela pode ser original. E ali, exato. E ali a gente acaba criando uma segunda via, né, de encontro e de ação e de práticas
que vai nos auxiliar muito, apesar da questão linguística, apesar da humanidade digitais anglófona é muito forte. Então, quem não domina a língua, quem não está dentro da pauta, né, acaba não se desenvolvendo muito. Sim, isso é um fato, mas se você quiser entrar, você pode entrar. É só fazer inglês, se dedicar, estudar, participar, entrar nas redes, porque a comunidade ela é acolhedora, né? Isso é importante. Quando eu aponto isso, eu não estou dizendo que a comunidade de humanidades digitais anglófona não é acolhedora. Ela é. Inclusive, ela é muito mais do que muitas outras comunidades de outras áreas, de outros campos, de outros domínios do conhecimento. Justamente porque ela entende que tem que haver essa conversa, né? Esse diálogo. Mas, apesar disso, existem questões que acabam se tornando muito cristalizadas e estruturais e pesadas, e que isso acaba deixando muita gente de fora. Então, se a gente constrói outros caminhos de interlocução na nossa língua, né, ou em questões comuns, como ibero-americano, a gente constrói alguma coisa que depois vai ganhar uma visibilidade, um reconhecimento, um corpo político importante. Então, a gente não precisa combater ninguém, mas a gente precisa se fortalecer. Eu acho que o que falta é que a gente se fortaleça sem necessariamente depender de outros. E fomentar mais essa discussão, Exato, né? exato. Isso aí.